esse é o Salvoscast, que é o meu, o seu, o nosso podcast cristão. Hoje nós estamos aqui na nossa mesa com a nossa produção, a Becky. Olá, chicos. A nossa promotora, Fafá. Olá, pessoal. A nossa fada madrinha, Dani. E aí, galera? A nossa entrevistada do dia, ela que é a secretária nacional da área social do Exército de Salvação, a Major Milka. Olá, boa tarde. E o assunto que a Major Milka vai conversar com a gente hoje é um assunto assim, sabe, polêmico. Muito Vai ser polêmico. importante. Muito importante. Mas assim, não dá pra achar que a gente vai ser um passeio no parque. É um assunto que a gente vai ter que ir lá, tá, trabalhar bem. Porque hoje nós vamos falar sobre racismo. Pois é, um assunto que é complicado, um assunto que é difícil. Mas antes de entrar propriamente no assunto, Major, só um minutinho, nós temos que dizer que nós ganhamos um salvinho. Que coisa mais fofinha. Muito lindo. E quem foi que mandou esse salvinho pra gente, Becky? Quem mandou o salvinho pra gente foi um menininho pequenininho de alguns meses chamado Rafael Soares do Corpo Central. Muito obrigada. E aqui embaixo, nossa fada madrinha vai fazer sua mágica e vai aparecer o endereço. Se você quer ser parte de nosso layout, como nossos brinquedos que tem aqui, você simplesmente manda o nome e de onde você está mandando, que a gente vai ficar muito agradecido. É isso aí. E assim, Major, Sim. pois é, aqui no Salvoscast, a senhora assiste os programas, não é? Então a senhora sabe que tá pra vir por aí, não é? Nós vamos jogar a senhora No na fogo. fornalha. Não, você podia ser um pouco, mas é que a fornalha é mais viva, né? Nós vamos jogar a senhora na fornalha. E já para começar, vamos definir primeiro o que é o racismo, né? Então essa já é a primeira pergunta para a senhora, o que é o racismo? Que é para o pessoal que está assistindo entender exatamente do que a gente está falando hoje. Tá. De uma forma geral, a gente pode definir racismo como discriminação ou preconceito a partir da identidade racial. Né? Então, pela cor da sua pele, pelos seus cabelos, pelos seus olhos. Então, é pela sua identidade racial. Isso pode acontecer com o negro, isso pode acontecer com o judeu, isso pode acontecer com o asiático. No Brasil, a gente também tem, por exemplo, com a questão do boliviano, né, que vem aqui para o Brasil. Então, existem diferentes formas de racismo. Ok. E assim, mas deixa eu perguntar para a senhora. A gente ouve muito aquela questão de... e aí a nossa fada madrinha advogada talvez ela até possa ajudar um pouco nessa parte, né? Da questão de ser crime, como é que funciona essa questão de ser crime ou não. Olha, eu sei que no Brasil, desde 1989, tá certo? Isso mesmo? Preciso consultar. É crime inafiançável e não prescreve. Isso, imprescindível. Essa palavra eu já não sabia. Que não prescreve. Não, imprescritível. Tá? Então, nós temos penas que vão de 1 a 3 anos no Brasil. Tá. Então, qualquer forma de racismo no Brasil é considerado crime. Tá. E assim, eu não sei se a Fala Brandão consegue fazer uma magiquinha para aparecer, artigo tal, inciso tal, não sei o que, o pessoal poder ver o que é, que eu acho que isso é legal também. E, Major, Exército de Salvação, né, uma instituição cristã a nível mundial, séria, que luta pelo bem, que serve a humanidade sofredora sem nenhum tipo de discriminação, em nome de Jesus, né? E aí fica aquele negócio, né? Mas e o Exército de Salvação? O que o Exército de Salvação está fazendo? Ou está deixando de fazer? Ou pretende fazer no futuro? Se é que tem algum plano para o futuro, enfim. Exército de Salvação lutando contra o racismo. Eu Qual acho que é a
Acho que é importante a gente falar primeiro de qual é a nossa posição em relação ao racismo, né? Claro. O Exército de Salvação, ele prega a Bíblia. E a Bíblia diz que em Deus não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem ou mulher. Porque todos nós somos um em Cristo. Então isso é importante a gente ter clareza, né? E diante disso, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, nós, no Exército de Salvação, somos contrários a qualquer forma de racismo ou discriminação. Certo. Agora, o que nós estamos fazendo, né? Nós sabemos que, embora o racismo seja um crime global, é isso mesmo, ainda bem que eu tenho cola, eu fico mais tranquila. Né? Eu No não Brasil. queria contar, mas eu também tenho, Major. Não, mas eu tenho uma cola ao vivo aqui. Qualquer bom, coisa que eu fale É errado só de lei, papelzinho. ela pode me corrigir, a Daniela pode me corrigir. Mas assim, o racismo é um crime global, né? Mas no Brasil ele possui contornos assim muito perversos, né? Infelizmente, como uma pessoa negra, eu vivo quase que diariamente essa questão do racismo, né? Às vezes me atinge pessoalmente, às vezes eu tomo conhecimento disso, né? Como ontem, por exemplo, eu tomei banho, fui ligar a TV para assistir o jornal. A primeira notícia que eu ouvi foi de uma mulher, não sei se vocês tiveram acesso a essa notícia, uma mulher aqui em São Paulo, que saiu do trabalho, foi comprar carne. Aliás, ela foi ao mercado. E aí ela parou em frente à geladeira de carne e olhou as carnes, mas não levou. Mas o segurança do mercado entendeu que ela havia pego um pacote de carne e levado com ela. E ela foi pega por ele. Ele queria que ela abrisse a sacola, enfim, envolveu polícia. Então é algo que Sem noção. parece que quando isso acontece, você se sente parte daquilo, entendeu? Como negro. É como se você tivesse vivido de novo mais uma situação. Então, nós sabemos que isso acontece de forma assim, diária, né? Então, nós precisamos ter programas dentro do Exército de Salvação que ele combata isso. No Exército de Salvação, no Brasil, na área social, nós não temos nenhum programa especificamente para trabalhar a questão racial. Mas todos os nossos programas, eles passam por essa questão. Por quê? Porque nós trabalhamos no Brasil com as pessoas vulneráveis. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil, quase 80% das pessoas que estão em vulnerabilidade, elas são pretas ou pardas, né? Então, a gente pode dizer que no Brasil a pobreza tem uma cor. Mas né? aqui, desculpa me interromper, aqui eu falo como estrangeira, ok? Como pessoa boliviana, como eu já tinha comentado com vocês antes, a gente não tem assim, a raça negra dentro da nossa cultura. Só temos 25 mil pessoas que elas moram realmente dentro do interior do país, não saem nas grandes capitais. Isso agora, no país inteiro. no não país é? inteiro. E somos 12 milhões de bolivianos e temos só 25 mil pessoas que são negras, que moram dentro do interior, numa comunidade fechada. Inclusive, eles se casam entre eles, são uma comunidade fechada mesmo. Então, eu fico muitas vezes na dúvida de saber se eu posso falar para uma pessoa negra, preta ou parda, sem que a pessoa fique sem se ofender. Por exemplo, outro dia meu irmão estava com duas pessoas negras, afrodescendentes, posso falar? Afrodescendentes no trabalho, e ele perguntou, como é correto eu falar? Ele fez a mesma pergunta que eu, negro ou preto? E um deles falou negro e um deles falou preto. E os dois se ofenderam. Então, agora
a gente está falando afrodescendência, pessoas negras, Uhum. e você falou pretos ou pardos. Então eu não entendo se existe uma disponibilidade maior por você ser negra para se expressar assim da raça, e existem pessoas que estão vetadas de tomar essa atitude ou chamá-los dessa forma. Olha, se eu vou falar do meu, da minha experiência. Eu não Ok. tenho um conhecimento acadêmico em relação a essa pergunta que você está fazendo, né? Mas o que eu percebo é o seguinte: há algumas discussões em torno de que assim, ao que é associado ao preto, então que não é legal chamar a pessoa da raça negra de preta. E o mesmo também em relação ao negro, né? Eu penso que essa é uma questão que ela fica em segundo plano, Rebeca, quando a sua relação com a pessoa ela é uma relação de respeito, né? Então acho que chamá-la ou de negra ou de preta é uma questão que fica secundária quando ela é permeada pelo respeito que essa pessoa, como ser humano, ela recebe. Sim, obrigada. Mas eu sinceramente fico na dúvida quando eu tenho que dar a descrição de alguém, sabe? Sim. Ah, eu estava na rua e me encontrei com uma Sim. pessoa. Então, Aí eu fico como. nos Estados Unidos, por exemplo, você fala black, Uhum. né? Se você E falar você falar nigger, isso é nigger, extremamente ofensivo. isso é Sim, você ofensivo. fala, amiga, sim. E já aqui no Brasil eu percebo que geralmente é o contrário. Mas é uma questão de percepção. Quando você chama alguém de preto, parece meio soa um pouco pejorativo. E quando você fala, não, a pessoa é negra, parece uma coisa mais suave. Ah, ok. Entendeu? Ou justamente o contrário dos Estados Unidos. Embora, se a gente for para classificação, questão de técnica, né? O Lucas é geógrafo e aí a gente pode perguntar, segundo as estatísticas de IBGE, qual é o utilizado nessa questão? Olha, a gente tem no Brasil, na verdade, várias classificações. A gente tem negros, a gente tem pardos, a gente tem brancos, Então, a usa gente tem negros. cafusos, mameluco. Mas o IBGE usa negros mulato. ou usa pretos? Usa negros e pardos. Ele costuma usar negro. Ah, O IBGE costuma usar negro. Então, como eu falei, eu nunca estudei, não sei, mas assim, eu tenho percebido uma tendência nos últimos tempos de se referir mais a negros como pretos, né? Sim. Eu tenho percebido isso nos últimos anos. Sim. Será que isso é por causa de uma relação do tema racismo e do tema colorismo? Será que tem alguma interação entre esses dois? No sentido assim, a gente sabe que racismo é qualquer tipo de preconceito por causa de qualquer questão racial, seja até mesmo da roupa que a pessoa usa se identificando, enfim, né? Não necessariamente eu já do corpo. veria pela E tem questão do lado do globalismo. Porque a gente cada vez mais costuma usar mais palavras em inglês e a proximidade, eu acho que com os Estados Unidos acaba também influenciando, exatamente. Por exemplo, se vocês vão para o espanhol, a gente tem uma só palavra para definir cor e para definir raça. Negro pode ser cor e negro pode ser pessoa. Não existe aquela diferença de preto para cor e negro para raça. Então, no momento de falar, não existe uma menos pesadão e mais Mas suave, Beck, entende? fique tranquila. Acho que a melhor resposta é da Major Bilga. Negro. Você depende do O seu relacionamento com a pessoa. Pessoa. Eu acho que o mais importante nisso daí é a forma como você está se dirigindo à pessoa, né? Ok. Se a gente, normalmente, eu pensei, quando eu falei pretos e pardos, eu me referia a um dado estatístico, de forma estatística, né? Então, isso tem mais a ver, como a Tenente Daniele colocou, com como o IBGE classifica. Uhum. Sim, ok. Certo. Obrigada.
Uma questão, né, a senhora falou um pouco de relacionamentos. A gente sabe que no Brasil não é raro que os casais, e aí eu vou falar especificamente de casais, né? Ou mesmo pais e filhos, né? Enfim, tenham aquele relacionamento carinhoso e até apelidos carinhosos, né? Eu tenho um apelido carinhoso para minha esposa, né? Eu chamo ela de Momô, né? Que é um meu jeito muito fofinho de chamar minha esposa. Tinha que dar uma buzinada, né? Só que assim, a gente sabe que alguns casais, por exemplo, usam um apelido carinhoso. O rapaz chama a moça de ô, minha neguinha. Ou a moça chama a moça, ô, meu neguinho e tal, não sei o quê. Não de uma forma pejorativa, mas muito pelo contrário, de uma forma carinhosa. Isso pode ser considerado racismo, Major? No meu entender, mais uma vez vou falar do meu ponto de vista, né? Certo. Eu percebo que não, porque eu acho que existe, antes de nós começarmos a gravar, eu citei aqui um exemplo, né? Você chegar para a sua esposa e falar minha neguinha é diferente de você falar sua nega suja. É verdade. É verdade. Então, a gente tem que pensar. Eu acho que a melhor maneira de nós nos tratarmos uns aos outros é sempre se colocar no lugar do outro. Como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria que se referissem a mim. Isso também eu penso em relação à pergunta que você fez anteriormente. Ótimo. Major, sem querer jogar a senhora mais ainda na fornalha. Não, assim, vamos falar a verdade, gente. Tem alguma parte desse tema que não seja fornalha? Não, é meio difícil. Mas somente para acotar o versículo que a Major número começo, que é sobre no judeu, nem grego, nem escravo, fica em Gálatas 3:28. Tá bom? Tem como fazer Muito Estar bem. Produção trabalhando. Estão trabalhando. Major, assim, a gente sabe que o tema racismo ele acaba abarcando outros temas, ela acaba puxando outras coisas. Né? Entre eles a gente pode citar, por exemplo, questão de vida histórica, que é um tema que se comenta muito e que muita gente não sabe o que é, e outras pessoas sabem o que é e têm uma percepção, outras têm outra percepção. Né? Existe o tema, por exemplo, cotas raciais. Também existe a questão de cotas por renda e tal, mas aí é outro assunto, não é bem o que a gente vai abordar. A gente trataria no caso sobre a questão de cotas raciais. Assim, esses assuntos eles podem ser tratados dentro do tema racismo, e se podem, qual que é a perspectiva que a gente dá? Então, se você me permite, eu queria só concluir o que o Exército de Salvação faz. Perdão, Major, desculpa. Porque para mim ficou faltando. Eu mereci essa buzinada, eu mereci. Não foi isso. Não, a gente entra na Isso faz parte do brincadeira. programa, buzinar a pessoa, Major. Não, porque você perguntou anteriormente o que o Exército de Salvação fazia. Então, Sim. eu comecei falando sobre a questão dos negros serem os mais vulneráveis. Então, hoje, o Exército de Salvação atua com esses mais vulneráveis. Ok. Então, nós temos hoje 14 programas. Em todos esses programas, nós, então, promovemos, apoiamos para que as pessoas tenham suas vidas mudadas, que saiam dessa situação de extrema vulnerabilidade. Quando você trabalha com a pessoa, você trabalha de uma forma geral, então você tenta contribuir para que ela tenha uma mudança na sua vida, né, de uma forma integral. Tá certo. Tá bom? E aí, Agora, eu vou entrar na mais agora você quer polêmica falar ainda. de Dívida histórica, de dívida cotas. histórica e tal. Então eu acho que é importante, isso é um assunto realmente que fica sempre no auge das discussões sobre racismo no Brasil. E aí a gente precisa entender um termo
que é o racismo estrutural. Né? O termo racismo estrutural é usado para reforçar o fato de que existem sociedades estruturadas com base na discriminação, ou seja, onde alguns são mais privilegiados do que outros, né? Isso pensando em raça. Algumas raças são mais privilegiadas do que outras. Né? Então, pensando em Brasil, vamos dizer que a população branca é mais privilegiada do que a população negra. Né? Então, se a gente for pensar que no Brasil 78% das pessoas, no Brasil, vou falar do Rio de Janeiro, que é a estatística que eu li, 78% das vítimas fatais no Rio de Janeiro atualmente, elas são compostas por homens e mulheres negras. Uau! Apesar de 53% da população brasileira ser composta por negros, 61% em 2018, 61%, vírgula alguma coisa, da população prisional é composta por negro. Né? E isso também a gente pode ir citando, né? Só a gente olhar ao nosso redor que a gente vai pensar nisso, vai perceber isso melhor, né? Não pensar, mas perceber. Né? Nós não podemos pensar em qualquer dívida que possa se entender dessa maneira, né? Mas eu vou explicar isso mais para frente, sem pensar na história do Brasil. Né? O Brasil ele tem no início já um sistema de colônia, onde existe a pessoa do colonizador e do colonizado. E sempre então houve essa característica de que um é melhor do que o outro. Né? O Brasil ele traz para o Brasil vem um número assim muito grande de escravos negros, né? E eles são roubados, eles são trazidos de uma forma que eles não queriam. São quase 5 milhões de negros que vêm para o Brasil como escravo, né? E se a gente for contrapor isso com os Estados Unidos, os Estados Unidos chegou a 400 mil. Então, olha... Dá para dizer que assim, não chega a 10% o que os Estados Unidos têm em relação ao Brasil. E aí, quando nós... Então, a forma como a escravidão aconteceu no Brasil, ela foi muito dura, né? E também, da mesma forma, a maneira como aconteceu a abolição, né? Onde, de repente, não vamos embora e agora cada um se vira, né? E cada um dá conta de si. Então, quando nós falamos de dívida, nós não estamos falando de que cada uma pessoa branca aqui nesse recinto tem uma dívida comigo que sou negra. Nós estamos falando de questão estrutural. Nós estamos falando da forma como a sociedade brasileira se compôs. Né? Então, isso nós estamos falando sim. Mas eu gosto de uma comparação que é feita depois da Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Se pensou muito sobre essa coisa da culpa, né? Por causa de toda a questão do nazismo. E eu gosto de um pensador alemão que ele fala sobre culpa e responsabilidade. Então, nós podemos não ter culpa do que aconteceu antes de nós chegarmos aqui. Mas nós temos a responsabilidade de fazer com que onde eu estou e com quem eu vivo exista uma igualdade, exista uma sociedade melhor. Eu penso, Lucas, que nenhum
nenhum negro, preto no Brasil gostaria de entrar numa universidade por cota. Mas pensa comigo, quantos negros você conhece que fez faculdade de medicina? Você já passou alguma consulta com um médico negro? Você que é da área de saúde. Talvez essa seja uma... Desculpa, Fafá, eu posso pedir ajuda para a universidade. Vamos te passar essa... A Fafá é da área da medicina, então ela pode... Sim, mas existem muitos? Eu posso dizer que existem poucos, mas existem. Existem, mas são Eu poucos. já fui diretora de unidade básica de saúde e dentro da unidade básica a gente teve aí uma política, né, de receber médicos cubanos, médicos bolivianos, nigerianos, e assim, eles são tratados como qualquer outro médico daqui do Brasil. O recorte que eu quero fazer aqui não é nesse sentido que a Fafá fala. Eu estou falando assim, quantos brasileiros negros têm acesso a uma universidade para fazer um curso caro e elitizado como o curso de medicina. São poucos. Eles representam menos de 2% no Brasil. Né? Então, quando nós pensamos nisso, né, quando nós pensamos que, mesmo na questão de salário, hoje um homem branco recebe mais, depois vem vem a mulher negra, depois o homem negro, depois a mulher negra. Né? Então, os negros sempre estão ganhando menos do que os brancos. Então, numa sociedade que se organiza dessa maneira, não muito justa, existem, então, muitos pontos para a gente pensar, olha, existe sim questões que precisam ser reparadas, não por culpa, mas por falta de acesso, por falta de oportunidade que pessoas que são seres humanos tiveram de diferentes maneiras, simplesmente pela cor da sua pele ou pela sua origem social. Nesse sentido que eu penso que a gente tem que sempre, eu acho que a gente deve pensar na questão de racismo estrutural. Existe sim uma dívida que o Estado brasileiro tem em relação à população negra. Uma dúvida referente ao que a senhora comentou agora dos salários. A senhora acha que existe no Brasil alguma empresa que, por exemplo, contrata duas pessoas por uma mesma função, por exemplo, a função é caixa do mercado, enfim. Qualquer função. Contrata duas pessoas, uma pessoa branca e uma pessoa negra, e paga salários diferentes? Olha, as estatísticas dizem que sim. Eu nunca presenciou? Nunca vivi algo assim, algo do tipo. Nunca tive conhecimento sobre isso, mas as estatísticas dizem que sim. Se isso acontece, não entraria na questão do crime de racismo? Então, mas aí a pessoa precisa denunciar. Né? Tem algum número onde podemos denunciar casos de racismo ou a gente se dirige diretamente à Polícia Federal? Como, por exemplo, um dos trabalhos que como podcast fizemos junto com o seu departamento foi o do Dia das Crianças, né? Sim, 18 de maio. E tem um número específico, diz que 100. Mas neste caso, sobre o tema de racismo, temos um número específico ou teríamos que ligar para a polícia? Nós temos um número da polícia e aí, em diferentes lugares do Brasil, tem centrais, né, em relação à questão do racismo, de combate ao racismo, né.
No estado de São Paulo, aqui, né, em São Paulo, na cidade de São Paulo, o nosso número é 0800 7733 886. Ok. E aí, quando diz que esse número, você cai direto na central Isso. de crimes de racismo e pode fazer a denúncia. Isso De fato, se chama É da Assembleia Racismo. SOS Racismo. Ou seja, se alguém que estiver assistindo a gente e tiver sofrido, Ou esteja sofrendo. sofrendo, você tenha sido vítima do crime de racismo, essa é a recomendação. Entre em contato. Ele deve entrar em contato com a polícia mesmo, né? Em primeiro momento, ele tem que entrar em contato com a polícia, porque como a gente já falou, o crime de racismo é previsto por lei, ele é, como é, Daniel? Imprescritível. Inafiançável. Tá bom? Mas tá certo. Sim. Entrando na questão voltando, desculpa. A gente estava falando da questão da dívida histórica e eu perguntei para a senhora, essa questão de cotas e tal. Cotas resolve o problema? Ou existem outras alternativas? Se existe, qual que seria? Bom, na minha opinião, as cotas elas não resolvem o problema, né? Mas elas abrem acesso para pessoas que não tiveram outra forma de acesso. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ela estava falando que conheceu alguém que queria muito fazer medicina, né? A gente volta no medicina porque o medicina é um curso caro, né? E difícil de entrar também na faculdade pública. E as pessoas que são pobres, elas estudam numa escola pública com um ensino muito aquém do que precisa para entrar numa faculdade pública. Então, assim, eu diria para você que as cotas são, sim, uma forma de amenizar o problema, de criar acesso para quem não tem, mas ele não resolve. O que vai resolver mesmo é nós lutarmos por sociedade mais justa, onde as pessoas tenham mais acesso. Aí sim nós vamos conseguir resolver a situação. Legal. Eu acho que eu falei aqui, mas assim, eu acredito que ninguém quer entrar por cota. As pessoas querem ser reconhecidas pela sua capacidade. Então isso não é o ideal, né? Não é o ideal, mas é uma forma de acesso, sim. Eu concordo. Eu concordo com a Major também, mas eu também acho que muitas vezes a cota reforça o racismo estrutural. E aí eu vou dar um exemplo pessoal, que eu fiz um concurso na época de faculdade, no meu 3º ano de Direito, eu fiz um concurso que é para a elite do Direito, que é o concurso para o Ministério Público Federal, para estagiário do Ministério Público Federal. E como é Ministério Público Federal, eles, né, querem mostrar que estão de acordo com as leis, eles garantem então cotas. No Ministério Público Estadual, na época em que eu fiz o estadual, não tinha reserva para cotas para negros, então eu passei, mas foi, né, normal. Mas quando eu fui fazer o concurso para o federal, eu falei, bom, se tem cotas, se eu não colocar, eu não entro. E aí eu já usei a própria cota como um preconceito, porque eu pensei, se eles estão indicando que o negro tem a possibilidade de colocar que é negro e disputar vagas reservadas, se tiver um outro, né, negro que concorra a essa vaga, e eu, que estou concorrendo, mas não coloquei, que sou afrodescendente, eu já entro perdendo. Então, eu peguei e coloquei. E aí o concurso é interessante porque você faz de prova
objetiva, depois dissertativa e a terceira fase entrevista com os procuradores da República. E nessa terceira fase éramos 10 candidatos. Eu tinha ficado na classificação de notas em quinto lugar, na classificação de notas geral. E coloquei afrodescendente. Havia um outro menino que ficou em 7º, que também era afrodescendente. E na entrevista, eles acabaram eliminando um. Eu entrei e ele não. E aí a minha vida inteira eu pensei depois assim, bom, por que não os dois? Ah, porque eu tinha reservado cota para um. Mas os dois eram tão bons quanto os 10. Nós dois fomos melhores que os 3 últimos colocados na lista dos 10. Mas não, eu tive que disputar uma vaga com ele. Então, eu quando você fala, eu percebo que realmente ele reforça a questão estrutural, do racismo estrutural, porque ele mostra que de 10, mesmo que existia 2 capazes, nós vamos tirar um, porque né? Um é cota, Nós já temos aqui já mostrando a cota. Exato, nós estamos aqui mostrando na nossa vitrine, ó, já tem a Daniele, ufa, tá bom. Exatamente. Não precisamos ter mais um. E eu né? me senti mal eliminando o outro candidato. Exato, é complicado, isso é extremamente complicado. Viu? Pergunta. Vocês acreditam, tô falando como... É isso. Gente, vou usar a minha posição estrangeira. Vocês acreditam que a posição ou a chance das pessoas negras não terem uma capacidade, uma oportunidade para chegar a entrar em uma universidade estadual e se precisem abrir cotas é pelo sistema educativo em Brasil e por a região onde estas pessoas moram, ou é simplesmente um tema racial? Eu acredito que são as duas coisas. Porque como elas moram em lugares onde a educação é precária, elas não têm acesso. Como a educação é precária, elas não conseguem acessar tudo. E é por isso preciso abrir, porque segundo estou lendo aqui, o sistema de cotas no Brasil exige que todas as unidades federais abram 50%. Então, assim... Entendo que, bom, do meu ponto de vista, as cotas talvez não tenham razão de ser. Simplesmente pelo fato de que... Bom, tô preparada já. Simplesmente pensa love. Aperta a mão do Salvinho, segura na mão do Salvinho e vai. Não, sinceramente, pelo fato de tirar da estrutura da sociedade o fato de que não todos somos iguais e que tem que ter uma secção, um segmento especial para aquelas pessoas que não têm. Deveria ser a mesma quantidade de oportunidades de estudo, tanto nas faculdades federais, para todo mundo, sem ter que abrir aquele espaço, sabe? Porque entendo também que a educação em Brasil, se bem é muito melhor que em muitos países latino-americanos, eu falo por experiência própria, se bem a educação no Brasil não está ao nível que os brasileiros têm expectativa, talvez, ou em comparação com países como Estados Unidos, Londres, não temos o mesmo nível. Sim, eu entendo que existam zonas ou lugares periféricos onde tem pessoas de todas as raças sem oportunidades de estudar. Então, sabe, todos teriam que lutar para conseguir a mesma coisa. Eu sinto o que a senhora disse. Acredito que as pessoas não querem entrar com aquele segmento de dúvida que você é menos capaz que eu e temos que abrir uma banquinha especial porque, bom, temos que abrir, né? Temos que incluir. Não por isso.
Senão, do meu ponto de vista, as cotas não têm razão de ser, porque, como disse a Dani, afirmam que temos uma barreira entre pessoas brancas e pessoas negras. Eu concordo com você, mas eu diria para você o seguinte: ela, apesar de ser dessa maneira, sem a cota não teria nem esse um. Com a cota, pelo menos, tem um. Entendeu? Sim, entendi. Eu não vejo as cotas como sendo a resposta ideal para esse problema. A resposta para isso é uma sociedade mais justa. É um país com uma sociedade mais equilibrada. Mas enquanto nós lutamos por isso, né? Então, por isso que eu digo que o Exército de Salvação luta contra o racismo à medida que ele oportuniza para a pessoa a vida melhor, né? Então, aí a gente tem essa possibilidade de algumas pessoas terem acesso, sim. Mas, por exemplo, Beck, nas instituições privadas, onde não existe essa questão das cotas, e onde se há um processo seletivo, e as pessoas afrodescendentes, elas acabam participando desse processo seletivo, então existem várias etapas desse processo seletivo. E normalmente a última etapa é a entrevista. Então vamos supor que 5 candidatos tenham alcançado aí a entrevista. Sim. E uma delas seja uma pessoa afrodescendente. E aí, como é que fica, né? Será que essa pessoa afrodescendente, ela vai, mesmo ela preenchendo todos os pré-requisitos, às vezes vai super bem na entrevista, vai melhor, ele é o melhor, ele foi o melhor para a vaga, que se candidatou e chegou na etapa da entrevista, mas aquela empresa, ela não vai colocá-lo porque, de repente, por questões raciais. Entende? Sim, entendi. Gente, assim, esse assunto, eu tenho certeza que a gente não esgotaria ele, mesmo que a gente ficasse muitas horas, na verdade, amanhã. É verdade. E assim, infelizmente, nosso tempo hoje está acabando. Aí vai entrando aquela musiquinha, a gente vai começando a fazer uma dancinha, né, porque a música toca. E assim, Majora, agora vamos falar para a senhora respirar fundo, relaxar um pouquinho. Eu vou pedir para as meninas fazerem cada uma suas considerações finais. E aí eu volto para a senhora fecha, sim, a gente diz tchau e acaba o programa. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Então, quem quer ser a primeira a fazer as considerações finais? Bom, daqui. Então, galera, eu sinto assim, todos somos seres humanos. E em nosso diário viver com as pessoas em relação, o que deve primar é o respeito. O respeito no momento de falar, o respeito no momento de se comunicar e o respeito no momento de viver. Todos temos as mesmas necessidades e todos estamos lutando por ser pessoas melhores cada dia, eu acredito nisso. Minha mãe, quando eu era criança, ela sempre me dizia: seus direitos terminam quando começam os dos outros e todos temos direitos iguais e você tem que viver com isso. Então, assim, lutemos por um mundo melhor. Lutemos por todos termos o mesmo nível de direitos. E sobretudo, se vocês veem alguém cometendo uma injustiça contra outra pessoa, não se calem. Falem. Se tem lugar e posição de fala, falem, reclamem, ajudem a outra pessoa, que provavelmente esteja precisando muito de nossa ajuda. E é isso, vou deixar aqui um versículo bíblico com vocês. Olha, me embrulhei hoje. Que está em... Caramba, eu fechei agora. Nossa, fala, madrinha. 5, não? Ah, vai. É esse aqui, não é? Romanos 12:5? Não,
Nossa Não. foto Madeira vai colocar aqui, mas está em Timóteo, se não está errado, e diz: ame o próximo como vocês mesmos. Todos precisamos de amor e todos precisamos de respeito. E se você quer seu bem-estar para você, tem que procurar o mesmo bem-estar para a outra pessoa. Eu acredito que entre os filhos de Deus, o racismo é algo que não deveria existir, de nenhum tipo de forma. Nem com pessoas de cor negra, nem com pessoas que são de diferentes países, nem com pessoas que têm, talvez, não é deficiência, como se chama? Pessoas que não têm as... Ai, me travei aqui. Capacidades especiais, é essa a palavra. Não são pessoas com deficiência mesmo. Não são pessoas com deficiência, são pessoas Não. com capacidade. Não, Pessoas com em deficiência português- mesmo? Em português nós falamos pessoas com deficiência. Ah, ok. Nós falamos descapacitados porque é como diferentes capacidades. Então, pessoas com deficiência ajudam a todo mundo e vocês vão se sentir melhor. E é parte de nosso dever como ser humano respeitar todos. É isso. Fafá? Bom, eu, como mãe e educadora, eu queria fazer também um comentário que antigamente até para lápis de cor a gente tinha o lápis de cor de pele. E quando a gente senta, eu sou mãe de tenho dois filhos, e aí para fazer a criança entender, não, mas a professora disse que esse lápis é cor de pele. E aí você tem que explicar para aquela criança que existem várias cores de pele. O vovô tem uma cor de pele, a mamãe tem uma cor de pele, a vovó tem uma cor de pele, você tem uma cor de pele diferente. Então, não existe a cor de pele. A cor da pele é a cor de cada um, da pele de cada um. Né? Então, isso precisa ser trabalhado já desde a questão do ensino infantil, da educação infantil, porque é uma questão extremamente relevante, e eu, como afrodescendente, como a Major Milka já falou, qualquer questão que a gente acaba vendo na televisão ou acaba ouvindo, chegando para nós de certa forma através das redes sociais, a gente acaba sentindo na própria pele, a gente acaba tomando como se fosse com a gente, né? Então, o recado que eu queria deixar é que sejamos pessoas que vão à luta, ao combate contra o racismo, contra toda e qualquer discriminação, para que possamos cada vez mais nos tornar pessoas melhores, cristãos melhores, jovens melhores dentro da sociedade. Dani? Bom, não sou mãe, não... Mas tem um cachorro? Não, é mãe da Nina? Não, brincadeira, gente. Eu quero só dizer, reforçar, né, que se você sabe de uma empresa que não está contratando negro ou asiático ou por questões raciais, saiba que essa empresa está cometendo um crime de racismo, né, que é um crime contra a coletividade, e você tem aí os meios, né, que já foram falados aqui, os canais para denunciar. Mas se você também sofrer alguma injúria racial, né, você também pode buscar os mesmos meios que foram divulgados aqui, tá? E só trazendo para o lado teológico, é importante a gente lembrar como Jesus, né, ele agiu na sociedade quando judeus não falavam, não gostavam de samaritanos, até tinha aquela, né? Mas Jesus, ele foi contracultural na época dele. Eu acho que a gente, enquanto cristão, também é chamado para ser contracultural e muitas vezes quebrar preconceitos, né? E agir diferente, assim como Jesus fez na época em que estava andando
entre nós, né? Ao conversar com uma mulher, né? Ao sentar e comer com publicanos. Eu acho que a gente precisa olhar para Jesus como o nosso referencial. E é isso aí. É isso aí. Major, voltamos para a senhora. Deu para dar aquela respirada? Deu para dar e deu para refletir também sobre nas reflexões finais delas. Né? Então eu quero agradecer bastante a oportunidade de estar aqui. Finalmente, né, Lucas? Conseguiu trazer a senhora! Depois de algumas tentativas, né? Então, eu quero agradecer. Quero também dizer que é um tema que sensibiliza, como a Fafá falou, né? A gente se coloca, porque cada um de nós já viveu alguma ação de preconceito, vive novamente quando toma conhecimento de algo, e isso é dolorido, isso nos faz sentir menor, né? Nos enche de culpa até, meu Deus, mas por que eu tinha que ser assim, né? Mas é tão bom saber que nós estamos aqui, porque nós servimos um Deus, como a Daniela trouxe, que Ele fez a diferença e que Ele incluiu pessoas, mesmo que isso tenha custado muito para Ele. Ele incluiu pessoas. Ele incluiu eu e você e custou a vida dele, né? E eu quero então dizer que a Bíblia diz que não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem e mulher. Existem pessoas, né? Que são feitos à imagem e semelhança de Deus, que são uma em Cristo. Acho que a gente precisa lutar por uma comunidade, por uma sociedade que pense assim. E também queria dizer o seguinte, como uma mulher negra, nós não queremos, posso dizer o seguinte, nenhum negro quer ter um tratamento especial ou um tratamento privilegiado. Ele quer ser olhado como igual. Ele não quer ser diferente de ninguém, só quer ter as mesmas oportunidades e as mesmas possibilidades que outros. É isso aí. Gente, o Salmoscast vai ficando por aqui. Agora a gente vai dizer tchau. Então, Dani, Tchau, tchau, pessoal. Fafá, Tchau, tchau. Becky. Tchau, tchau, chicos. Não esqueçam de compartilhar este vídeo, por favor. Nos siga, dá um likezinho aqui embaixo. Segue a gente em todas as nossas redes sociais. Temos um grupo de Telegram, temos conteúdo em Instagram para vocês e em Facebook também, feito com muito carinho. Um abraço, sempre um prazer. Major. Eu quero mais uma vez agradecer e dizer tchau a cada um, desejando que a nossa reflexão aqui sirva, né, para que muitas pessoas reflitam sobre essa causa e faça a diferença dentro do Exército de Salvação e mesmo fora dele, né, na sociedade brasileira em geral. É isso aí. Pessoal, o Salmoscast vai ficando por aqui. Até a próxima. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.